Mas você levantou uma informação dos enterros. É um Em assunto bem mente, interessante, né, da sim. gente falar, porque o pessoal sempre fala pra mim assim: "Ah, mas, aí tem aquelas pessoas que satirizam, né: "Eu adoro passear no cemitério, eu gosto de fazer piquenique no cemitério". E o que a gente conversou, e o que eu sempre falo pro pessoal em casa, essa questão da contaminação, Sim. mas não é Josiane que tá falando, é só a gente, abrir o Google aí bonitinho, colocar lá, ó, a medida 335 do CONAMA. CONAMA quer dizer Conselho Nacional do Meio Ambiente, onde o CONAMA diz pra gente que os corpos em decomposição contaminam o solo. E se embaixo daquele, né, por baixo daquele cemitério, se tiver um lençol freático superficial, automaticamente vai haver a contaminação do lençol freático. Existe uma reportagem do SBT maravilhosa, que eu sempre indico para os meus alunos e aonde eu vou, chamado Perigo Velado. Aonde começa ali na reportagem com uma informação muito séria, né? Aonde se fala: 8 em cada 10 cemitérios no Brasil estão contaminando o meio ambiente. Perigo velado. Tá no YouTube e foi uma reportagem do SBT. E eles levaram cientistas para dentro do cemitério, principalmente no sul do país, aonde o cientista ali, ele cavou um buraco, né? Cavou ali um mínimo. E aí o necrochorume, a água brota ali e ele pega na mão e ele explica, tá vendo aqui? Isso aqui é subproduto da decomposição humana, né? São subprodutos cancerígenos que tem ali, né? As pessoas falam, são bactérias. Não, são subprodutos. São aminas que são resultantes da decomposição humana. Então existe essa preocupação, isso é antigo. Só que o que acontece hoje? Olha, o cemitério está contaminando. Mas se não existir uma fiscalização correta, como que a gente vai saber, né, quantos cemitérios ali naquela cidade levam esses riscos para a saúde? Quantas viroses que a gente não sabe de onde surgiu? Eu estive numa cidade do Brasil, o Flávio e o Odete estavam sentados comigo, junto com o prefeito da cidade, um homem muito inteligente. Ele disse para mim: Josiane, eu preciso acabar com o cemitério que eu tenho aqui na cidade, em bairro tal. Eu disse para ele: por que o senhor precisa? Porque embaixo, ele usou esse termo, tem uma cabeça d'água. E nessa região é onde eu tenho mais incidência de virose. E eu sei que está vindo contaminação do cemitério. Ou seja, nós tivemos o Covid, esses sepultamentos em massa, nenhum desses corpos foi tratado, né? Nenhum desses corpos foram tratados, porque no Covid era sepultamento direto. Saía do hospital, lacrava-se a urna ali e sepultamento direto. Então eu sempre falo sobre isso como forma de alerta, né? Aí algumas pessoas, mas ela exagera. Não, é só estudar, é só a gente seguir as pesquisas. Há pouco tempo teve um cemitério que foi pesquisado e foi encontrado necrochorume num raio de 20 quilômetros. Você tem noção que é isso? Quantos micro-organismos altamente resistentes estão ali? Mas que doença que causa? O pessoal deve estar perguntando em casa. Diarreia, né? Febre, infecção pulmonar. Então é onde surge o quê? As viroses. Meu corpo dói, eu tenho febre, eu tenho tosse. E ninguém sabe, porque a gente sempre fala isso. De onde vem as viroses? Né? Quem me garante que não vem de um cemitério? Quem me garante que não vem de um cemitério dentro da minha cidade que simplesmente está contaminando toda a população, não só os que moram em volta, mas dependendo do raio ali daquele lençol freático, ele vai levando e distribuindo para os poços artesianos da vida. Então eu acho que eu super indico, se você também não assistiu, assista, Perigo Velado, que ali fica claro, né, que não existe sensacionalismo no que eu falo quando eu me preocupo com essa questão da contaminação nos cemitérios. E qual seria a solução? A solução seria, pelo menos, né, cumprir as normas do CONAMA. O CONAMA pede hoje o quê? Em uma das normas, ele pede o manto protetor. O que seria um manto protetor? Um manto que a gente põe na urna. Olha que simplicidade. Um manto que a gente põe na urna é um plástico. No fundo dele é um absorvente. Parece um absorvente feminino do tamanho da urna, gigante, aonde o corpo entra em decomposição, o que não passou pelo procedimento de Thanato, e esses 40 litros de necrochorume que ele gera vai ficar onde? Retido dentro desse manto protetor.
vai ficar retido ali dentro. E detalhe, esse manto, né, que a gente chama, que é o invol, que eu gosto muito, e para se transladar, fazer translado aéreo, por exemplo, tem que ter. Por quê? Para não haver extravasamento de líquidos no compartimento de bagagem. Para não haver uma contaminação da bagagem ali naquela aeronave. E por que o CONAMA pede, e praticamente quase ninguém, algumas cidades já estão usando, não sepulta sem ele, estão cumprindo a norma. Porque esses 40 litros de necrochorume, em média, ficam retidos nesse manto protetor. Dia da exumação, vamos exumar? Vamos. Joga-se os restos da urna do caixão fora, o manto protetor tem uma fita de nylon, a gente puxa e ele vira um saquinho de ossos. Então ali tem uma solução. Só que infelizmente nem todos ainda cumprem, né? Hoje em dia não tem um custo muito alto para as funerárias, mas nem todo mundo cumpre essas normas, pelo menos essa norma, né?